Muito boa tarde, rapaziada. Tá no pod, tá na mídia, tamo no ar então com mais uma edição do seu podcast, né? Conto novamente com ele, Rodrigo Ramos, agitador cultural. Estamos aí, mais uma vez, hoje recebendo meu camarada aqui de muitas aulas de teatro, muitos rolezinhos e muitos jogos do Bangu. Tá certo. Seja muito bem-vindo, John Sanders. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, estar aqui e falar um pouquinho sobre arte, cultura, música, teatro, cinema e outras coisas mais. Ele que é ator e comediante. O nome da fera tá aí, né? Ele dava para fazer igual a Marília Gabriela, né? Ator, produtor, diretor, cantor. Tá jogando nas 11? Ele joga nas 11, o cara é brabo. Isso, o cara é brabo mesmo. Então vamos começar pelo seguinte, irmão. Você é cria da Zona Oeste, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua infância. Sobre a minha infância, então... Sobre o comecinho, o começo dessa história. Pequeno John. Pequeno John, Little John. Então, eu sou nascido e criado aqui em Realengo, né? Tipo, desde sempre. Eu morei, acho que por pouco tempo ali em Magalhães, mas já fui para Realengo, tipo, com 1 ano, 2 anos, assim. E foi uma infância normal. Eu gostava de jogar bola na rua, arrancar o tampão do dedo. Eita! Coisa boa, né? Também fizemos muito isso. Polícia e ladrão, só tá pipa porque eu não era bom, né? Nunca saiu... Esse talento eu não tive. Também nunca gostei muito de pipa, não. Meu lance mais era bolinha mesmo. Você sendo cria lá de Realengo, ali da área de Magalhães, Piraquara, aquela área boa ali, onde tem muita galera boa do humor também, do teatro. O que se deu aí para você começar a vir para a areninha cultural aqui, para a lona cultural de Bangu? Cara, então, isso aí é um desejo que eu tinha desde criança, né? Tipo, eu lembro da primeira vez que eu percebi que, sei lá, que as pessoas ganhavam a vida com arte. Foi quando eu tinha, sei lá, uns 7 anos, 8 anos, assim. Eu lembro de estar vendo televisão e eu estava vendo um show. Foi a primeira coisa que eu estava vendo um show, tipo, um cara tocando, a galera pulando. Eu falei assim, porra, isso é uma profissão. O cara vive disso. Aí eu achei aquilo incrível. Eu falei, pô, eu tenho vontade de fazer alguma coisa assim. E depois nas novelas, porque quando eu era muito criança, eu via novelas, eu não sabia se aquilo era real ou não. Entendeu? Eu ficava na viagem, assim, tipo, porra, isso tá acontecendo. Isso não é só um problema de criança, não, irmão. Tem muito adulto que confunde, tá? É verdade. Eu lembro que quando eu fui no circo do Marcos Frota, quando eu era criança, e ele tava fazendo aquela novela que ele fazia Jatobá. Que ele era cego, né? Isso. Eu achava que o cara era cego. Eu achava que ele era realmente cego. Eu lembro que ele... Porra, esse cara enxerga, mano. Como é que ele pegou uma pomba, que ele sempre soltava uma pomba branca, né? Isso. Aí ele pegou uma pomba, eu falei, como é que ele pega essa pomba e solta e ficou olhando a pomba e voltou pra ele, alguma coisa assim. Eu falei, como é que ele consegue fazer isso se ele não enxerga? E depois que o mais velho, eu falei, não, o cara não é cego. Mas enfim. Venderam certinho pra você o que o teatro e a televisão quer te passar. Então, mas aí depois eu me liguei, eu falei, não, isso é uma profissão e tal, isso é uma coisa interessante. E eu sempre tive esse desejo de criança, só que eu, sei lá, acho que eu nunca explorei muito isso, né? Eu fui pro lado da música, quando eu tinha uns 12 anos, assim, meu pai me deu um violão, depois de muita insistência, era um violão, meu pai me deu um violão, aí eu comecei a tocar, tive banda na adolescência, aquela coisa, mas esse desejo, assim, pelo teatro, para atuação... Falou mais alto. Sempre foi uma coisa, assim, desejos íntimos, assim. Então, eu, ali, com uns 20 anos, o Gocinha, foi ser engraçado, o Conversa Fiada tem importância nisso. Conversa Fiada, um grande projeto que tinha aqui na lona de Bangu, aqui, anos e anos e anos, e que era até pelo Marco Palito. Marco Saúva, fazendo o saudoso bonequinho Viu. E aí eu fui tocar no dia, sei lá, muitos anos atrás eu fui tocar, e aí o Gocinha foi fazer uma entrevista comigo, Márcio Gocinha. Um grande abraço aí, Márcio Gocinha. Ele tem algumas oportunidades, ele faz um quadro, né, no pod, eu assisti o lance dele do Dia das Mães. Gocinha é nosso grande amigo. Estamos com saudade. Fez uma participação aqui no programa, no programa inicial. E aí ele fez essa entrevista comigo e tal, e a gente trocou contato, aí ele foi e falou, cara, tá rolando um curso de teatro lá na lona, pô, tu não quer aparecer um dia não? Aí, pô, já queria isso há muito tempo, eu falei, pô, vou lá.
E aí eu fui, cara, acho que no primeiro dia eu já falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer mesmo, essa loucura. Isso aqui que eu quero da vida. Mano. Aí, primeiro eu tomei um susto, assim, porque era aquela coisa de exercício, né? Tipo, e eu fiquei naquele lado, assim. Daqui a pouco, quando eu fui, já era. Eu falei, mano, é isso aqui que eu quero. Já foi com Leco e Palito, essa... Não. Esse início foi com o Marcelo. Lavínias? Marcelo. Eu comecei com ele lá. E aí, tipo assim, com um mês de teatro, eu fiz um teste e passei para fazer 2 peças. E eu, tipo, nunca tinha passado em nada, né? Nenhuma entrevista de emprego. Nunca passei em nada. Mas no teste eu passei. Eu falei, porra, se eu nunca passei em nada e nisso eu passei, talvez eu tenha jeito para isso aqui. Foi um aviso de papai do céu. Aí, enfim, foi indo, assim. Mas é engraçado porque eu sempre tive esse... Na minha cabeça, eu era um ator dramático, assim, eu não ia muito para esse lado da comédia, não. Pelo contrário, eu achava que eu não tinha jeito para fazer isso. Sinceramente. Eu sou um ator dramático, um ator que faz os dramas, teatrão. E aí, cara, o que mudou foi o Palito, foi o Marco Palito. Gênio. O gênio Marco Palito. A gente ficava conversando muito, assim. E aí eu lembro que ele foi dar aula no Recreio, que o Rodrigo até foi uma vez. A gente foi junto. Inclusive, Palito, eu queria te receber aqui, né, cara? Você é referência para todos nós. Vem aqui, Palito. Galera, show. Enfim. Aí eu fui fazer um teatro de bolso lá no Recreio, onde ele dava aula. E foi um verão, foi 3 meses, foi o verão mesmo. Foi tipo dezembro, janeiro e fevereiro. Que mudou, assim, para mim. Que virei essa chave pro humor, porque eu achava que não conseguia. E durante as aulas dele, os exercícios, a coisa foi acontecendo. Eu falei, cara, como é que pode? As pessoas começaram a rir assim das coisas. Eu falei, cara, ninguém nunca riu, agora estão rindo. Por quê? Tá? Aí, sei lá, virou uma coisa. Aí depois eu fui pro tablado. Aí fiquei um tempo lá no tablado. E aí sempre experimentando isso. Até que eu fui fazer a faculdade depois, lá na Cal também. onde eu me formei recentemente. E foi uma experiência maravilhosa, que aí a gente adentrei mais a parte teórica, né, de história, enfim, aquelas coisas todas. Né? Aproveitar aqui para pessoal, dá o like, ó. Ativa muito importante, ative o sininho para você receber as notificações aqui do nosso canal, tá bom? Ative o sininho, inscreva-se, dê o seu like, por gentileza, né? Fortalecer. Meu querido, a Zona Oeste é muito afastada dos grandes centros culturais, fica longe de tudo, né? De onde as coisas acontecem realmente, que é a Zona Sul, Centro, Barra. Como é enfrentar essa dificuldade geográfica? Eu queria que você falasse das dificuldades que você teve ao longo desse tempo para você ter acesso aonde as coisas realmente acontecem. Como é que foi para você enfrentar isso? Complicado. É complicado realmente, porque, como você falou, é tudo muito distante, né, para a gente. E assim, foi uma coisa gradual, né, para mim, que eu fui na escadinha, fui sentindo assim, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Mas assim, cara, vou te falar, tem que enfrentar, não tem muito jeito. Não existe fórmula mágica, nós sabemos disso. Né? Tem que enfrentar, assim. Claro que a gente fica pensando tal, mas, cara, quando tu quer muito uma coisa, né? Tipo, eu queria muito isso, queria muito fazer isso na minha vida, então, cara, a distância para mim era só um detalhe. Assim. Porque quando a gente, por exemplo, vai num evento cultural lá para baixo, né? Conforme nós falamos aqui, às vezes o evento termina 2, 3 horas da manhã e não tem condução, irmão. 393, essa hora tá escassa já. Não tem trem, tu tem que virar a noite na rua, então ir para casa de alguém, esperar amanhecer para poder voltar. Eu não sou ator, não trabalho na área cultural, mas não é pânico. Eu sei como é isso. É muito difícil, cara. Foi o que tu falou, às vezes tem que ficar até... já fiquei, tipo, vamos ficar aqui até de manhã, às vezes para assistir alguma coisa, até show mesmo, a gente vai assistir o show e tal. Aí, porra, acaba 3, 4, aí você, não tem como voltar. Às vezes é bom estar com a galera, porque fica um pouco mais tranquilo. Quando tá de galera é melhor. É um pouco melhor, mas é complicado. Mas, assim, eu acho que o desejo, né, assim, eu acho que é para qualquer profissão. Se o cara quer muito fazer uma coisa, tem um sonho, quer realizar... vai ter dificuldades, né? Tem essa questão da distância que é complicado, mas o cara tem que atravessar isso de alguma maneira, né? E
é só com o tesão pelo sonho. Pelo sonho, né? E os projetos aí, como é que estão? O que tem? O que tem para vir aí de peça? Relatos de Professores foi um sucesso, junto com o nosso querido amigo Ricardo Ribeiro também, e grande elenco. Então, Relatos de Professores é uma peça, que aí foi engraçado, porque a gente estava para fazer desde 2020, surgiu essa ideia, só que veio pandemia. E aí, pô, não, vamos deixar, foi passando para frente. E aí a gente conseguiu começar a ensaiar ela em janeiro de 2022, esse ano. Estreamos em abril, no Teatro Cândido de Mendes, depois a gente fez no Teatro Sérgio Porto, ali no Maitá, mais uma outra temporada, em maio. E, cara, foi, assim, uma recepção que a gente quando a gente está ensaiando uma coisa, às vezes a gente não sabe como vai ser exatamente a recepção das pessoas, né? A gente espera. E, assim, é uma peça que ela tem um peso muito dramático, né? Ela é uma tragicomédia, eu costumo dizer isso, que ela é uma tragicomédia, porque as duas coisas andam junto, né? Então, ela tem essa questão dramática que fala sobre professores que foram parar no manicômio por conta de problemas relacionados aos alunos. E eles vão contando essas histórias de como eles foram parar lá. E é muito interessante, porque todo mundo se identifica muito, tanto os professores quanto todo mundo que já foi aluno. Todo mundo já foi aluno, então todo mundo também se identifica pelas histórias contadas. E os professores, então, adoram, né? Porque eles falam assim, pô, tá contando a minha vida, né? Aquela coisa toda. E foi muito legal, cara. Assim, pô, no Cândido Mendes fez uma temporada lotada, no Sérgio Porto também teve um público legal. E a gente foi para um festival lá em Minas, né? O FACE, o Festival de Teatro de Artes Cênicas, né? De Conselheiro Lafayette, lá em Minas. E a gente, porra, foi uma das maiores experiências que eu tive assim, no teatro, porque é um festival que a cidade respira teatro, Conselheiro Lafayette. É um festival que para a cidade, todo mundo vai assistir todas as peças, tem tipo, sei lá, 20 peças por dia, sei lá, uma coisa assim. E a galera se divide, fazem filas e filas enormes, assim, tipo, virando quarteirão para assistir teatro. Eu falei, cara, eu não vejo muito isso, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro não vê muito vê isso, isso. não. Pô, mas até porque concordo. o preço do Patuí numa peça... dependendo Dependendo do teatro, né? Dependendo do teatro. Tem preços populares também. Tem também. E tem as lonas, as areninhas hoje em dia, né? Eu não sei como é que está o funcionamento. É mais vocês que trabalham nesse ramo, mas o povo daqui tem que aprender a consumir teatro também. Né? Vamos ser sinceros. Né? A gente cansa de produzir algumas coisas na Areninha, lá onde eu tenho a participação mais fixa, lá na Areninha de Hermeto Pascoal. E é o que eu sempre falo, os nossos amigos, eles preferem pagar 100 para assistir o mesmo show no centro do que vir aqui no quintal de casa dar uma moral. Isso às vezes frustra, né, quem está produzindo. Eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui no teatro foi nas arenas. Foi nas areninhas, mano. A minha primeira experiência também foi. A minha primeira experiência de ir em teatro, ver peça, foi justamente nas arenas. Eu acho. Lembro disso também. Tem que defender a galera que está trabalhando nesse ramo, tem que segurar com unhas e dentes as arenas, porque senão fica difícil, né? Todo equipamento público, né? Assim, os teatros públicos também que tem, municipais por aí espalhados, que também fazem esse valor mais em conta, né? E às vezes é meia para todo mundo, então também tem essa questão. Então, agora com essas leis de incentivo aí tem melhorado bastante. Desses trabalhos aí todos que você fez, de relatos de professores, quase tudo é verdade, qual foi que tu sentiu assim mais dificuldade em pegar para fazer mesmo, que te deu um trabalhinho mais de... Que exigiu mais de você? Cara, eu não sei, mas eu acho que talvez o do Relatos tenha me exigido muito, porque... assim, como eu estava emendando alguns trabalhos, você acaba carregando muito. Por exemplo, um personagem que você faz no trabalho, você vai fazer outro, às vezes você leva, quando você emenda, assim, muito rápido. E aí eu apanhei um pouco no início, assim. O Edilson Souza, que é um dos atores do espetáculo, e ele foi assistente de direção também. E aí ele meio que trabalhou bastante com a gente, a direção do Cisneiro, José Cisneiro, que é lá do Sated, um grande abraço pro Cisneiro aí. E ele, cara, eu apanhei assim no início, para eu sair de realmente começar a construir um novo, né? Que é o Professor Léo. Foi meio punk, assim. Até tu encontrar um caminho e você seguir, foi meio punk, assim.
John, você chegou a falar um pouquinho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua formação, que você deu início lá nas arenas, né? Conforme nós já falamos aqui, chegou a falar um pouquinho sobre a Cal. Como é que é o curso, até mesmo para a galera que está começando, né? Para a galera que está pensando em seguir esse caminho. Fala um pouquinho dessa trajetória, a trajetória da sua formação. A Cal, que é interessantíssima, que formou vários aí expoentes do... Tem dois aí que são referência, que é o Fábio Porchat e o nosso querido Paulo Gustavo, que infelizmente nos deixou. Uma galera muito boa. Como é que foi esse lance lá da Cal aí? Como eu falei, comecei aqui na Lona de Bangu, né, na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, e ali foi acendendo esse desejo, eu fui, não querendo, sempre buscando mais. Aí eu fui para a questão do Palito, no Teatro de Bolso, lá no Recreio. Aí o Palito foi ali que deu uma virada de chave. E depois eu fui para o tablado. No tablado é que talvez tenha sido um momento que eu falei assim, tipo assim, eu quero ser profissional disso mesmo, assim, eu quero viver... E profissionalizar nessa área. Eu quero realmente mergulhar nisso de cabeça. E lá tinha uma biblioteca, uma estante com porrada de livro, assim. E aí, a aula era sempre às quartas. Então, eu sempre pegava um livro e entregava na outra quarta. Porque como é um trajeto longo, justamente, eu ficava nesse trânsito de ida e volta, lendo os livros ali, né? E fazia faculdade também longe, enfim... Eu fazia outra faculdade de produção fonográfica. Isso aí também é outra história. E aí, ali foi surgindo, assim, fui me aproximando de outras pessoas, fui tendo mais esse conhecimento através de livros e tal, entendendo o campo maior do teatro. Né? E o tablado é uma escola, assim, também mitológica, né? O tablado também passou por várias pessoas aí que estão hoje no mercado, passaram por lá. Marcelo Serrado, Matheus Solano... acho que Débora Bloch também, Débora Lan, muita gente, assim, diversos atores. E é um lugar muito especial, assim, que eu guardo, assim, de ter passado por lá. Foi uma experiência maravilhosa. Sempre quando alguém pergunta para mim, quero fazer teatro e tal, vai no tablado. Se tiver como você ir pro tablado, vai no tablado, que lá é uma família mesmo, assim, tu se sente muito em casa, né? Às vezes eu ia para lá para não fazer nada. Tava por perto, eu vou lá, encontrava alguém, tomava um respirar café. aquela coisa do teatro ali do... Maravilhoso. E a Cal foi já depois, né? Aí foi a faculdade mesmo, então teve esse processo mais acadêmico, né? De realmente, enfim, ir ali fazendo provas. Ou seja, ali na Cal foi a faculdade, né, para você poder se profissionalizar na área. E eu diria até mais, eu diria que você se graduou nessa área através da Cal, porque muita gente nem sabe, cara, que essa escola existe. Isso é muito louco. Muita gente que quer entrar nessa área, né, nesse ramo, nem sabe que essa escola existe. Então, é muito legal o seu relato devido a isso. O pessoal que estiver assistindo, quer entrar nessa área, quer entrar nesse ramo, qual o caminho a ser seguido? Tem uns cursos livres lá que são muito bons também. Entendeu? Tem os cursos livres. Eu fiz, antes de fazer a faculdade na Cal, eu fiz alguns cursos livres lá. Eu fiz de palhaçaria, que é uma coisa que me interessa. Muito bom, né? Fiz de palhaçaria com a Ieda Dantas. Curso de palhaçaria? Como é isso? A melhor coisa que existe. Acho que todo mundo deveria fazer o curso de palhaçaria. O curso de palhaçaria é muito legal. Foi com a Ieda Dantas. E, assim, foi um mês. E a busca... Assim, a filosofia do palhaço, né? É a vulnerabilidade, né? Dele. Tipo, de se expor e de... O Palito fala isso, né? Ele tem um nariz vermelho de tanta porrada na cara, que ele toma portada na cara, ele tá sempre triste, com aquele olhar para baixo, melancólico, sempre com roupas maiores do que seria do tamanho dele, porque é sempre roupa de alguém, né? O sapato maior, porque é um sapato que ele achou. O carro dele quebra. O palhaço... o palhaço só dá ruim pro palhaço. É um ser mitológico, né? Se olhar direitinho, desde das épocas dos primórdios, né? Sim. Desde os primórdios que existe essa figura. Né? Então... Enfim, então tem essa questão, assim, e foi muito legal, porque esse processo de autoconhecimento,
né? De você se expor, de você expor seus defeitos, assumir os seus defeitos e aceitar os seus defeitos, se enxergar como uma pessoa humana, como todo mundo é, com qualidades e defeitos, e buscar esse palhaço, né? Que no final, assim, no final desse curso, a gente criava o nosso palhaço, a nossa maneira de andar, qual é a roupa que talvez a gente usaria para o nosso palhaço, aquela coisa toda, e batizava, dava o nome para os palhaços de cada um. Então foi um processo bem legal. Assim. Qual o nome do seu palhaço? O meu é Joinha. Joinha, porque... Inclusive, dá o joinha aí, galera. Joinha. Exatamente. Então, né? Joinha, dá o like. Dá o like. Vamos divulgar esse conteúdo, por favor, viu? Meu foi joinha. Pode estar na mídia. Porque o palhaço ele andava meio com a mãozinha assim, sabe? Aí ele falou, pô, parece que tá dando um joinha, né? Aquela coisa. Eu falei, pô, acho que joinha ele que falou. Aí todo mundo gostou, assim, bateu. Eu falei, então vai ser joinha. Aí Esse lance da palhaçaria, de você se expor lá ao ridículo, né, e tal. Quando eu fazia um programa junto com a galera do Conversa Fiada na Rádio Roquete Pinto, a gente fazia o Conversa Fiada na rádio. A gente recebeu um cara que... Ouviu falar disso? Já ouvi esse programa. Já ouvi esse programa. Esse cara é referência na palhaçaria, que é o Márcio Libar. Gênio. O Messier. É o cara. Ele dá aula para os atores já formados. E ele falou pra gente que chegavam atores lá já renomados para fazer a preparação com ele, e ele dava esse curso de palhaçaria e o cara saía de lá derrotado. Tipo assim, eu sou um nada, eu tô... Aqui, e por isso, recomeçando, ele tá se desconstruindo Sim. E meio que reconstruindo novamente. Seria exatamente. Isso, né? Saindo, tirando todo o seu ego, tudo te limpando para um personagem novo. John, eu queria que você falasse um pouco do xodozinho, eu vi lá na tua rede social, que é o Robson, né? Todo mundo ama o Robson. Me fala um pouco desse projeto aí, desse personagem. Então, como que ele apareceu para você? Então, cara, o Robson é o seguinte, pra tu ver, a comédia ela tem muito disso. O Ariano Suassuna, ele falava que se eu não me engano é ele que fala isso, que o que é ruim de passar é bom de contar. Isso é meio uma realidade. Pô, mas é muito real. É uma realidade. E o que acontece? O Robson foi o seguinte, eu passei por um período meio ruim, assim, meio bad vibe na minha vida, foi em 2018, que eu passei por 2 assaltos na mesma semana. E isso me deu uma bitolada, assim. Eu fiquei meio mal da cabeça, eu fiquei, caralho... Enfim, me deu me mexeu comigo, meus sentidos, assim, de vida, enfim, questionamentos. E aí, eu comecei a assistir o programa do Abu Janra, que é Provocações. Sim, TV programa, Cultura. Isso, programa que é maravilhoso, assim, é um programa incrível. E no final ele sempre perguntava para os convidados o que é a vida. Todo convidado, no final, ele perguntava o que é a vida. E aí todo mundo ficava totalmente perdido. Cada um falava uma coisa e ele repetia 3, 4 vezes a mesma pergunta. E era interessante, cada vez que ele perguntava para a mesma pessoa, seguidamente, a resposta era totalmente diferente. É muito louco isso, né? Quando ele pergunta a primeira vez, a pessoa lá fala que a vida é isso, 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 isso. Aí na segunda, o que é a vida? A pessoa, é isso, é isso. O que é? O cara... pode ser. Na quarta, não sei. É incrível não isso. Não sei. Na quinta, a pessoa tá chorando e tudo, pedindo para ir para terapia. É bem interessante isso que ele fazia. E eu fiquei com essa coisa na minha cabeça. Cara, o que é a vida? As pessoas, o que é a vida? E aí surgiu a ideia de escrever esse monólogo que eu desenvolvi, que virou essa peça, né? O que é a vida, que é um monólogo que eu escrevi, eu mesmo dirigi, eu produzia, porque hoje em dia, se o ator não fizer tudo, não faz nada. Então, então ele tem que se jogar e fazer. E ele surgiu assim, através desse momento da minha vida que eu estava meio baixo astral, né, passando por esses problemas. Aí eu assisti esse programa, fiquei vendo essas perguntas e como as pessoas reagiam. Eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa sobre isso, porque eu precisava botar para fora aquele momento que eu estava passando, de questionamento, né, do que é a vida, o que a gente está fazendo aqui. E é muito legal, porque o texto ele vai passando por outros quesitos, né? Ele começa perguntando o que é a vida, aí depois ele passa assim, por que a gente fala dessa maneira? Ele começa a questionar a língua portuguesa. Por que eu não posso falar que eu posso subir para cima, descer para baixo, entrar lá dentro? Essas coisas assim. Aí ele vai brincando com isso. Aí, depois ele vai falando sobre ele mesmo, por que ele não consegue alcançar o que ele quer. Enfim, só que é cômico, né? Eu gosto dessa linha tragicômica, onde o drama, a tragédia da vida também ela
pelo exagero, pelo absurdo, acaba se tornando cômico, né? Eu gosto de trabalhar nessa linha, assim, e surgiu assim o Robson, foi nessa... Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês dois. Vocês mencionaram aí Ricardo Ribeiro, se eu não me engano. Sim. Tem alguma relação com o Fernando Ribeiro? Tem, são irmãos, pô. Ah, tá. São irmãos. Inclusive, no... Grande Fernando Ribeiro, uma referência para mim no rádio. Ele é o cabeção, né? Cabeção, Podia vir aqui também. Pô. Ele vem. Fernando vem, aquilo ali gosta de uma festa. Para mim, ele é uma referência. Eu vi ele na época de RPC. O Ricardo Ribeiro era o cara que comandava o nosso programa lá na Roquete, no qual o Fernando era o presidente. Entendi. Da rádio. Aí ele conseguiu levar o Conversa Fiada pra lá, a gente fazia uma bagunça lá, sábado de madrugada. Entendi. Então, hoje em dia, se eu não me engano, acho que o presidente é o Tony Platão. Hoje em dia. Eu não sei. A gente saiu assim que mudou o governador. Aí política. Saímos fora. Política, acontece, entendeu? Aí o Ricardo Ribeiro tá nessa também. Ele faz parte do relato dos professores. Ele como ator, né? Ele também está investindo agora, nesse momento, nessa carreira de ator também. Entendi, tá certo. Inclusive, esses caras têm um grupo de improviso, que é os Astrogildos, que eu já tive o prazer de participar várias vezes com eles. Até o Fernando também. E aí, como é que tá os Astrogildos? Volta, não volta? Que a galera gosta. É uma bagunça boa, uma bagunça muito boa. Né? A questão é essa. O Astrogildos está parado, sem previsão de volta. Sem previsão de volta. Mas foi bem legal, assim. Eu acho que o que, na verdade, quebrou um pouco a gente foi a questão da pandemia, que a gente começou em 2019, esse projeto, os Astrogildos, que era um grupo de improviso mesmo. A gente fazia jogos de improviso e a ideia era uma coisa bem despretensiosa. A gente fazia em bar, fazia, assim, boteco. Isso. A gente fazia assim, era uma coisa bem despretensiosa, botava as cadeiras, as mesas, a galera comia, bebia e ficava assistindo. Tipo como se fosse uma coisa meio stand-up, né, no bar, mas era jogo de improviso, uma coisa mais teatral. E aí tinha às vezes a gente botava sketch também, alguma coisa assim. Então foi um período legal. A gente começou em 2019, mas aí chegou 2020 com a pandemia, a gente parou. Deu uma congelada. Aí para voltar depois, cada um já foi meio que fazer um negócio, não sei o quê, aí deu uma... Mas pode ser que ainda aconteça em algum momento. Porque a gente meio que... Os Astrogildos é meio que fruto lá do improviso à la Bangu. Sim. Que tem nosso querido Leco aí como professor. Leco Linils, Didi subiu no Cristo. Grande abraço, irmão. Tem que vir aqui também. Tô convidando todo mundo. Eu fui convidado, agora eu convido todo mundo. Chegou aqui, pé na porta. Tem que convidar. Só galera boa, galera que é referência. Pô, não é? Aí... E os Astrogildos é dessa aula de teatro que tem lá na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, toda quarta às 7, né, John? É 7 horas. Eu acho que é às 7. Que é isso aí. Não é uma aula só para você que quer virar ator. Cara, isso te libera até para uma entrevista de emprego, tu vai sair melhor. Teve um caso de um senhor lá, que eu esqueci o nome dele, que ele é porteiro do colégio, só que ele era muito envergonhado, muito, muito, muito. E aí a diretora falou, cara, procura um curso de teatro, uma coisa assim, para tu poder se soltar. Até a mostra de fim de ano o cara fez com a gente. Cara, agora tá solto até demais. Prender ele de novo. Esse curso é na Areninha lá de Bangu. Lá de Bangu. Isso. Galera que estiver interessada, dá o papo aí novamente. Na Areninha Carioca Hermeto Pascoal, quarta-feira às 19. Procurar o Leco lá. Toda quarta-feira às 19. Aí tu vai encontrar essa galera toda lá. Então, rapaziada, quem tiver interesse em teatro, improviso, principalmente essa rapaziada que tá aqui, ó. Meu irmão. Então, vou dar um pulinho lá, irmão. Vai lá, é muito bom, muito bom. Vou dar um pulinho lá, irmão. Vou dar um voo lá porque precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa, entendeu? Queria que você falasse quais são as suas referências da carreira, né? Tanto no campo do humor quanto na dramaturgia. Tanto os humoristas quanto os atores. Cara, então... Vale pra tu também, tá, Rodrigo? Falou. Assim, da galera, tipo, brasileira, foi principalmente a galera que eu cresci assistindo. Então, assim, eu sou muito fã. Os Normais, por exemplo. Então, eu sou muito fã da Fernanda Torres, de Fernando Guimarães. Grande Família, tipo Pedro Cardoso, Lúcio Mauro Filho. Essa galera, eu sou muito fã. Tipo, eu acho que é a galera que eu
que eu realmente busco assim uma aproximação, assim, quando eu penso em algum trabalho, fazer alguma coisa, eu falo assim, pô, essa galera é uma referência, o Diogo Vilela, enfim, tem muita galera assim, na questão do humor, principalmente, mas que também fazem dramaturgia, porque eu acho que o cara que o cara que é ator, que é comediante, ele faz drama, ele faz terror, faz qualquer coisa, sabe? Eu acredito nisso. Então, essas são algumas das minhas referências, né? Além de fora, assim, eu gosto de estrangeiros, eu gosto das séries, né? Tipo Seinfeld, Friends, né? Essas sitcoms, eu gosto das sitcoms. Sim, sim. Também que eu cresci, também são referências, assim, para mim. Cara, como eu sou cria da Lona Cultural, né? Da Areninha, eu tenho que prestar sempre minhas reverências ao Marco Palito e o Marco Saúva, não tem jeito. Os caras, pô, bonequinho viu, quem não conhece, acho que hoje não vai ter mais o prazer de poder ver, mas acho que tem alguma coisa no YouTube. O Chaves, pô, eu gosto muito do Chaves, bastante coisa. Só que, eu sou mais da galera que fica por trás. O Palito ficava muito por trás no lance do roteiro. O Maurício Sherman também, que é um cara... e aí o Maurício Sherman, que é um cara que dirigia lá o Zorra, um cara que acertava as piadas sempre. E sou muito fã dos meus amigos, né? A galera aqui da nossa área, pô, Maracujá, Com cara certeza, que tá nota cara. 1000 aí, o Diogo Defante. O que você acha aí dessa galera? Tá a nova geração aí do humor na Zona Oeste. Porra, eu sou fã de todos os meus amigos, praticamente, entendeu? Então, todos são referência para mim, eu aprendo muito com eles. O Defante, agora eu tô fazendo as participações lá no podcast deles, de Sereno Clubcast. Inclusive, passamos uma vergonhinha esses dias aí, né? Isso aí foi incrível, cara. Essa Vai foi contar boa, a essa história? foi boa. Não, né? Ah, tá. Eu sei que vocês fossem contar a Não, história. é porque tem uns personagens É que não pode ser citado. que ficam no palco. Pô, é um Teletubbies que é de Chernobyl, Eita ferro. o Churumim. Eita. E a gente foi lá, fez essa... Porra, Teletubbies de Chernobyl. Pô, não, é Deus me tenso, é livre, tenso. É tenso. Já viu aquela figurinha do WhatsApp penso do isso. Teletubby? É aquele ali, todo acabado. Nossa, mãe. Pô, tu não tá Senhor. entendendo. É o que o ator se presta, né? Ele vai por esse caminho. Mas fala aí, John, sobre essa galera aí da nova geração. Sou fã, cara, da galera. O Maracujá, Alan, Negresco, Isaú, Defante mesmo, que a gente agora tá mais Yuri próximo, Marçal. assim, o Yuri Marçal. Todo mundo, assim, cara. Rafael Portugal, porra, hoje. não tem o que falar, assim, a galera é incrível e todos são referências, né? Tipo, principalmente para quem é daqui, claro, porque saíram daqui, estão conquistando seu espaço, estão fazendo grandes trabalhos. O Maracujá mesmo vai estrear agora uma série na Netflix, né? Deve tá para estrear, acho que essa semana. Então, pô, maravilhoso, assim, eu só orgulho. Até mandei mensagem para ele hoje. Outro malandro também, Nedu Lopes, que faz o Nutella, Raiz Nutella, faz uns vídeos de Raiz Nutella. Pô, cara, quando ele fala de Campo Grande... eu O acho próprio sensacional Paulinho aquilo ali, Serra cara. também, um cara que é bastante referência. Dirigiu muito os moleques do Ishi. Sim, Paulinho Serra. O Paulinho Serra dirigiu a peça do Ishi que eles fizeram há pouco tempo atrás. Tu falou aí do... Desculpa, pode ir. Essa história do Paulinho Serra, eu fiquei sabendo agora aqui com vocês, aqui, que ele teve uma participação no trabalho de vocês e que ele fazia também coordenava também o trabalho de vocês lá na Lona. Ele dirigiu uma galera lá, o Maracujá, acabou gravando algumas coisas lá também, por ele ser cria de Bangu, né? Também, então, aproximou. A Lona é fantástica, cara. Esse projeto que veio lá com a Eco 92, ele veio arrasando. E eu estudava naquele colégio público, ali do lado da Lona. Então, a maioria das atividades de arte que a gente tinha para fazer eram na Lona. Então, eu era obrigado a estar dentro da Lona. Então, aí eu já comecei Aí só não estudava. Aí a galera falava, vai ter uma cantata para as mães. Aí eu pulava na frente para fazer e tudo mais. Você foi exibido, né? Pô, sempre. O artista tem que ser um pouco. Ah, sim, rapaz. Olha, que eu lembrei aqui. Estava vendo teu release, você participou um pouco, fez algumas novelas, televisão. Fala um pouquinho desse trabalho aí também, irmão.
Então, essa última novela, Um Lugar ao Sol, tive uma participação lá, né? Que era uma propaganda até, era uma campanha de marketing do iFood na época. E que a novela estava sempre botando dentro Isso. Das cenas, né? Os merchan, né? Os merchan, famosos na novela. Exatamente. E aí eu fui fazer esse trabalho lá, foi bem legal, assim, foi com a Andréa Horta e o Juan Paiva, né? Que também é um rapaz novo que tá mandando bem pra caramba, ator. E foi uma experiência bem legal, assim, foi bem tranquilo, assim. É engraçado isso, porque a TV, antigamente, ela tinha esse lance... Todo mundo tinha um certo medo por conta do ambiente, né? Exatamente. A galera ficou do ambiente, aquelas coisas todas. E eu acho que está mudando muito de uns tempos para cá. A galera tem se ligado nisso. Tem mudado muito as pessoas que trabalham também na TV. A galera jovem entrando agora com outra mentalidade. Então, foi uma coisa muito leve, muito tranquila. Assim, o diretor, o cara super gente fina, trocava ideia, deixava bem tranquilo, assim. Tá mudando bastante. Eu acho que isso é uma coisa legal da televisão que vem acontecendo. Tem alguma coisa para adiantar pra gente aí do Apartamento 702? Sei que tá no elenco principal aí, vai vir pé na porta. Essa é uma série que, cara, muito legal, que foi escrita pelo Matheus Med. Matheus Med é um cara de stand-up maravilhoso, que é roteirista lá do Porta dos Fundos, ele faz vários roteiros do Porta dos Fundos. Tem a Casa da Comédia Carioca, que é lá em Ipanema, que é um dos primeiros comedy club que tem aqui do Rio. Hoje, assim, eu achava que fosse aquele lá da Barra. Então, esse foi o segundo. O Rio Retrô foi o primeiro, do Paulinho. Tá. Do Paulinho ainda foi primeiro. O Rio Retrô que você está falando primeiro. É o... Da Barra. Da Barra. Do Uptown. Que é o primeiro, então. Foi, do Paulinho Serra. Ah, tá. E eu acho que, assim, com uma programação assim, semanal, sexta, sábado e domingo, correndo toda semana, direto, eu conheço a Casa da Comédia, que é a do Matheus, e o Rio Retrô, que é lá no Uptown. Então ele abriu essa casa lá, que é bem legal, era um antigo cinema que ficava em Ipanema, dentro da Cândido Mendes. E aí ele adaptou, fazer tipo um teatro de bolsa, assim, dá para 60, 70 pessoas. Eu muito vejo legal. Que São Paulo, esse lance de casas de comédia tá bem difundido. É muito. E como é que a coisa tá andando aqui no Rio de Janeiro? Então, assim, o que acontece muito é ter algum bar que já existe, um bar, um boteco que é conhecido e tal, e a galera bota um dia de comédia naquele bar. Mas não é um bar de comédia. Né? Em São Paulo tem mais isso. Ele coloca a comédia na programação. Exatamente. Na programação do bar. Isso rola bastante. Aí tem tipo quartas de comédia do bar tal, quintas da comédia do bar tal. Mas um bar de comédia, somente uma casa para comédia, voltada tá a isso. Devagar ainda. Tá devagar. Vem acontecendo agora, aos poucos, mas ainda devagar. E a Casa da Comédia é maravilhosa. Então o Matheus é o roteirista dessa série, Apartamento 702. Ele me convidou para fazer parte. E o elenco é maravilhoso. O Isaú faz parte, o Kuesne, que é um cara de stand-up também, que é bombadaço, assim. O Jorge Rissa, que é do Parafernália. Yas Fiorello, que também é do stand-up, a menina também maravilhosa. E a Ângela, muita gente. Assim, o Bené, que é do Porta dos Fundos, fez parte também. Ah, ele participou, ele é muito bom. O Pedro Benevides, ele também faz parte da série. Benevides, já ouvi falar dele. O Bené, que é lá do Porta também. E, assim, foi uma experiência maravilhosa. A direção do Cláudio Torres Gonzaga. Cláudio Torres Gonzaga é um dos baluartes da comédia do Rio e também do Brasil, por que não? É um cara que ele foi diretor de vários programas humorísticos da Globo, final dos anos 90, início dos anos 2000, por muita parte. Foi redator de vários humorísticos da Globo. Apartamento 702, ele vai estar no teatro ou vai estar em alguma plataforma? Vai estar em algum lugar, em algum momento. Em algum lugar vai estar. Tu não pode dar esse spoiler, não pode. Ainda. Cara, é porque eu queria saber também. Ah, entendi. Então, deixa pra lá. Mas vai sair em algum momento aí. E eu acho que vai ser legal. Pensei que eu fosse conseguir essa informação com exclusividade. Pô, imagina um furo aqui. Furo de reportagem. Ia ser coisa linda. E assim, você chegar lá, elenco principal, com uma galera com um nome já maneiro. O Isaú gravou uma série já com Porta e algumas outras coisas. O próprio Bené. Como é que foi assim pra você? Foi tranquilo? Tu chegou lá de boa? Cara, assim, foi meio tranquilo,
porque antes da gente começar a gravar, a gente teve 2 meses assim de encontros online com todo o elenco para ler os roteiros, bater papo, né, com todo mundo. Então eu fui me adaptando, né? Porque eu não conhecia ninguém, porque o Isaú até entrou depois. Então, no início, eu não conhecia ninguém que estava ali. Todo mundo. Eu ia te perguntar se facilitou tu conheceu o Isaú, mas agora tu falou. A gente já estava vindo e tal, aquela coisa. E aí o Isaú entrou, aí eu falei, pô, conheço algum agora. Mas eu já estava meio que se aproximando da outra galera, né? Quando ele entrou. Mas claro que foi ótimo também, né? Assim, pô. E foi uma companhia para voltar para casa. Tá. Você tem alguma metodologia para gravar texto? Como ator, você tem um ritual? Conta aí pra gente sobre esse ritual. Cara, eu gosto de ter bastante antecedência para ter, porque eu gosto de pegar, aí eu leio, começo a decorar. Aí eu gosto de deixar tipo de lado, banho-maria assim, fico um tempo sem ler, depois pego de novo, porque eu acho que vai meio que fortalecendo na minha cabeça assim, e eu vou tendo ideias. Então eu não gosto de fazer correndo, tipo, pegar, decora isso aqui para fazer amanhã. Não gosto. Eu gosto de ter tempo para surgir ideias, eu leio de novo, vou decorando aos poucos. Eu gosto de ter esse processo mais... Você gosta de utilizar o tempo mais a seu favor, é isso? Eu gosto de ter esse tempo, assim, porque é um processo criativo, né, cara, de criação. Então, quando você tem tempo, você vai surgindo aquilo, surgir aquilo. Coisas que você, às vezes, não percebeu, você começa a perceber, que talvez se você fosse fazer rápido, ia passar batido. Enfim, é meio por aí. Rapaziada, esse papo tá maneiro, mas infelizmente temos que terminar por aqui, rapaziada. Temos que terminar por aqui, infelizmente, tá bom? Considerações finais. Primeiro contigo, Rodrigo. Eu quero agradecer aí mais uma vez o convite do Tá No Pod. Meu camarada John Sanders aí, obrigado por ter aceitado dividir essa bancada com a gente. Agradecer toda a produção. Lembrar pra galera lá para curtir aí, ativar o sininho. Lembrar do @sambabangu também para dar uma moral lá. E é isso aí. Estamos esperando vocês lá na aula de teatro na lona. E quando precisar, estou às ordens aí pro Tá No Pod. John Sanders, sua experiência aqui no Tá No Pod. Porra, considerações finais, por favor. Maravilhoso. Eu adoro bater papo. Pode divulgar a agenda. Sim, adoro bater papo, conversar sobre essas coisas, eu adoro, né? Teatro, música, enfim, arte, cultura, tudo me interessa muito. Foi maravilhoso passar esse tempo com vocês, trocar essa ideia, falar um pouco da minha experiência. E o que eu posso dizer é, Juscelino Kubicast, vou estar aparecendo por lá, vira e mexe, programa do Defante. E em novembro, devo estar de volta com o meu show solo, que é do personagem Robson, que é o que é a vida, né? O monólogo que é a vida, que eu escrevi, que eu dirigi, o povo clamou. Que eu faço. O clamou, ele tá de volta. Robson está de volta. Provavelmente em novembro estará de volta o monólogo que é a vida, lá na Casa da Comédia Carioca, em Ipanema. E aí, porra, preços populares, é bem tranquilo, pertinho de saída do metrô, então é legal de chegar. E Relatos de Professores deve estar também em temporada aí por setembro, outubro. E é isso aí, estamos aí nessa... E pode ser que tenha algumas surpresas aí, quem sabe. Tá certo, tá certo. Então, minha gente, estamos terminando por aqui, estamos prometendo voltar numa próxima oportunidade. Rodrigo, obrigado aí. Meu amigo, pela muito participação. obrigado a você. Dupla Rorô. Inscrevam-se Escreve aí, no inscreve. Canal. Inscrevam-se, rapaziada. Vamos lá, escreve, ative o sininho para receber nossas notificações. Deu o seu like, vai lá, não custa nada, dá o like para esse conteúdo ser distribuído por muitos e muitas vezes, né? Rapaziada, um grande abraço a todos. Obrigado, John. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Tá no Pod, tá na mídia. Valeu, gente, e até a próxima.